Olá, amigos de Vitória da Conquista. Depois de alguns minutos aqui de certa apreensão, porque o Instagram me solicitou um código de segurança e conseguimos liberar, finalmente estamos aqui para dar início a esse encontro virtual. E como nas nossas reuniões espíritas, nós fazemos uma leitura breve, antes de qualquer atividade, nos concentrando, entrando no ritmo espiritual da atividade, nós vamos ver uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vou abrir aqui ao acaso. Mensagem 139, aliás, 136, denominada Filhos. Inicia-se com um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. E Emmanuel comenta: se o direito é o campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Muito lúcido Emmanuel, como sempre, e nós pedimos a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos velam, que nos abençoem a todos nós que estamos conectados nesse momento, nós que entraremos em contato mais cedo ou mais tarde com estas palavras, e que possamos sermos bons instrumentos do bem, do bom, da nossa verdade cristã. Que assim seja. Caros amigos, com muita alegria que iniciamos aqui esta reflexão em forma de live com os amigos da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista e com todas as pessoas que de alguma forma vierem a entrar em contato aqui com esta reflexão. Muito interessante como estamos vivendo um momento ainda de pandemia, e esse momento trouxe inúmeros desafios, dores,
tristezas, sofrimentos, despedidas, enfim, não foi, tampouco tem sido fácil para qualquer um de nós. Por outro lado, a pandemia fez com que acelerássemos o processo de buscar a interação com pessoas, amigas, pessoas, novos amigos, de diversos locais do mundo, de outras cidades, de outros países. Estamos aqui então conversando no Instagram de um centro espírita conceituado da cidade de Vitória da Conquista. E estou aqui, um pobre pantaneiro, falando com vocês, diretamente da cidade de Cáceres, no alto do Pantanal brasileiro. Estamos aqui com muita alegria e gratidão por esses momentos. E, conforme combinamos com o nosso amigo Tony, trouxemos aqui uma reflexão, sem nenhuma pretensão de trazermos aqui alguma verdade desconhecida. Meu Deus, caiu o celular, voltou. Sem pretensão alguma de trazermos aqui nenhuma verdade desconhecida, de inovar em alguma coisa na doutrina espírita, porque a doutrina espírita não precisa disso. Mas trazemos aqui uma reflexão, um estudo a respeito deste assunto, a decisão para uma vida virtuosa. Eu preciso arrumar esse celular, senão ele vai cair de novo, que eu estou sem o meu suporte aqui em Cáceres. Amigos, a decisão para uma vida virtuosa. Nós, quando fomos convidados a estar aqui trocando essas ideias, e nosso amigo Tony falou, qual que vai ser o tema? Você que escolhe, amigo. E ele devolveu para nós essa responsabilidade. E nós havíamos passado naqueles dias por um grupo de estudos, que nós somos um dos monitores de um grupo de estudo de Centro Espírita. É um grupo de estudo que não é o estudo tradicional do ESD, nós chamamos de estudo reflexivo da doutrina espírita, das obras básicas da doutrina espírita. E é um projeto aqui da nossa Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que tem alcançado certo êxito nessa finalidade de não somente estudar tecnicamente, teoricamente, mas de fazermos com que as palavras que nós estudamos sejam refletidas, sentidas, a fim de que possamos internalizar em espírito e verdade e assim colocarmos em prática. E não sermos aqueles que passamos de ano no tomo 1, tomo 2, aquela coisa toda, que é muito importante, que nós fizemos também, mas que tudo aquilo que estivermos lendo faça sentido em nossas vidas, para que nosso estudo seja menos intelectualizado e mais sentido. E num desses domingos que nós estávamos com o grupo do Centro Espírita Joana d'Arc, da cidade de Cuiabá, aqui em Mato Grosso, estudamos a respeito deste assunto. E logo na sequência, quando o Tony nos convidou para assumirmos essa missão de hoje, nós pensamos naquele momento que seria propício trazer aqui essa visão da doutrina espírita, essa visão de Allan Kardec, essa visão cristã a respeito da decisão. A decisão para que nós tornemos a nossa vida uma vida de virtudes. Mas para que nós possamos chegar nesta reflexão um pouco mais aprofundada, se faz necessário considerar que de forma alguma é possível para nós, de forma responsável, de forma efetiva, acessar alguma lei divina sem que ela esteja ligada à lei maior. Quando nós estudamos a respeito das leis, quando nós estudamos, por exemplo, nós que tivemos a oportunidade de fazer uma faculdade de Direito e lidamos com esse assunto profissionalmente, muitos de nós, e nós ouvimos falar da lei maior, significa que existem leis menores. Significa que existe uma lei superior e outras que são complementares. No mundo do direito humano, na nação, a lei maior é a Constituição. É a Constituição, no caso do Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil. Todas as leis existentes no Brasil, se não estiverem de acordo com a lei maior, elas não devem existir. Elas são leis inconstitucionais. São leis que estão
eivadas de um vício, ou seja, devem ser eliminadas. Porque todas as leis no Brasil, todas, de todos os estados, do Distrito Federal, de todos os municípios brasileiros, todas as leis criadas nos parlamentos devem estar em consonância com a lei maior. No que diz respeito às leis divinas, o processo é semelhante. Não é possível acessar uma lei divina neste contexto de convite da vida para que desenvolvamos virtudes, sem que a lei esteja em consonância com a lei maior. E para nós cristãos, a lei maior é a lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Nós já sabemos. Então, eu trouxe aqui a questão 886 do Livro dos Espíritos, de onde extraímos a seguinte máxima: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então vejamos, a lei maior é a lei de justiça, amor e caridade. Quando falamos em justiça, automaticamente, naturalmente, pensamos em deveres e obrigações, direitos. O nosso maior dever na vida, qual seria? Provavelmente, se formos refletir a respeito dessa questão, perceberíamos que o nosso maior dever, de acordo com a mensagem que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, é cumprir o dever de consciência. Porque na consciência de cada um de nós é que estão gravadas as leis de Deus. Então esse é o nosso maior dever. E o nosso direito? Qual é o nosso maior direito? Nosso direito também é o direito de buscar seguir as leis divinas. E com isso alcançarmos a felicidade que nos é possível na Terra. A felicidade chega a ser, portanto, não somente um direito nosso, mas também um dever, de acordo com tudo aquilo que já estamos estudando, analisando, aprendendo. Então a lei de justiça, segundo os Espíritos, ela é complementada, ela é amparada pela lei de amor e de caridade. Ah, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas sem amor eu nada seria. O amor é a base de tudo. Eis o maior mandamento, o amor. O mandamento, ou seja, um exercício na tradução que nós podemos fazer de quando Jesus falou em aramaico, escreveram-se os evangelhos em grego, e chega na nossa língua hoje necessitando de voltarmos à origem para perceber que mandamento não é uma ordem, uma imposição. Ao contrário, é uma proposta cristã. Como todo o evangelho é um convite ao desenvolvimento das virtudes. Então a lei de justiça, amor e caridade, procurando fazer ao outro aquilo que desejaríamos que o outro nos fizesse. Somente acessamos as leis divinas quando exercitamos as nossas virtudes, as virtudes que estão latentes dentro de nós, na nossa intimidade. Essa é uma das principais propostas, se não a maior, da doutrina espírita. E muitas pessoas dizem, então a doutrina espírita é uma doutrina moralista? Vocês espíritas vivem pregando moralismo. Será que é isso mesmo? Na questão 629 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: que definição se pode dar da moral? Então vejamos, será que nós somos moralistas no centro espírita? Será que quando nós nos tornamos espíritas, temos a tendência de querer impor o nosso ponto de vista moral para outras pessoas? Será que eu estou empenhando-me também na mesma medida para me tornar uma pessoa mais moralizada? Ou estou vivendo em moralismo, que é o culto a uma moral exterior, sem fazer esforços de me tornar uma pessoa melhor? E como é que nós conhecemos o verdadeiro espírita? Pela carteirinha de espírita? Alguém aí tem a carteirinha de espírita? Eu não posso nem me mexer que o celular cai. Palestra estátua. Mas enfim, nós não temos carteirinhas de centro espírita, diplomas, boletim, nota azul, nota vermelha. Não temos isso. Reconhece o verdadeiro espírita pelo tempo de frequência no centro espírita, não é? Ah, não é não? Não é pelo tempo?
Quer dizer que jovem não pode ser espírita, porque tem chegado agora no centro espírita. Não é pelo tempo, não é pela carteirinha, não é por ser dirigente, não é por ser trabalhador, não é por ser estudante, não é por ler livros e não frequentar centro, não é por frequentar o centro e não se transformar, mas ao contrário, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo empenho em domar as suas más inclinações, que todos nós temos más inclinações. Quando nós já começamos a pensar que nós somos os super espíritas, que já estamos super evoluídos, tomemos cuidado, que certamente estaremos passando por um processo de fascinação. Estamos muito, muito distantes de nos tornarmos espíritos puros. Mas, por conta disso, por conta da nossa necessidade de evolução, é que nós estamos aqui para aprender. Não para pregar moral aos outros, mas para nos esforçarmos em nos tornarmos verdadeiros espíritas, transformando-nos moralmente. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E a resposta está aqui. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Nós estamos aqui justamente numa resposta que os benfeitores da humanidade trazem a Allan Kardec, em consonância com uma passagem evangélica anotada por Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então vejamos como as respostas são parecidas no Livro dos Espíritos e quando Mateus anota as falas de Jesus. A moral é a regra de bem proceder. A moral é a regra de bem proceder. Cada um de nós, nos nossos esforços de autoconhecimento, sabemos se estamos realmente buscando este bem proceder ou se não estamos fazendo isso que nos cumpre realizar. Este bem proceder, já diz aqui, é a virtude do discernimento, ou seja, saber distinguir bem do mal, e funda-se na observância da lei de Deus. Então, uma pergunta. Se a observância da lei de Deus nos leva a distinguir o bem do mal, o que seria agir no bem? Vou repetir a pergunta. Se a observância da lei de Deus nos leva a distinguir o bem do mal, o que seria então agir no bem? Para nós, no nosso estágio evolutivo, o que seria agir no bem? Perguntemos para nós mesmos. O que seria para mim agir no bem? Justamente agir no bem, dentro daquela situação em que nos encontramos no mundo de provas e expiações, nada mais é do que exercitar virtudes, realizar esforços para transformar vícios em virtudes. Isso nos é possível. Isso é palpável. Isso é real. Isso depende de nós. É claro que estamos envoltos em um mar de influências familiares, psicológicas, espirituais, mas a decisão é nossa. A decisão é de cada um de nós. Então, saberemos se estamos realizando o nosso trabalho de distinguir o bem do mal em observância à lei de Deus, se estivermos exercitando virtudes. E nós sabemos exatamente quando estamos fazendo meditações, reflexões, orando, nos observando, sabemos sim quais virtudes a vida está me convidando a desenvolver. Lembramos então daquele sermão da montanha, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que são perseguidos em meu nome. Enfim, bem-aventurados não são espíritos puros. Essa visão que nós temos muitas vezes, bem-aventurado porque ele já consegue,
Não. Jesus quis significar com isso que nós estamos em bem-aventuranças quando estamos em movimento, quando não estamos estagnados, quando estamos decidindo, quando estamos agindo. Isso é o bem-aventurado, é o que está em movimento. E isso, logicamente, não vai acontecer de nós sermos espíritos mais evoluídos do dia para a noite. Não seremos esses espíritos de escola, numa reencarnação somente, é claro que não. Isso vai exigir que nós façamos os nossos esforços. Quando nós estamos observando a moral, qual que é o parâmetro? Qual que é o termômetro que nós temos para verificar se realmente estamos observando a moral que os Espíritos nos convidam a exercitar? Em que momento nós vamos observar se nós estamos cumprindo essa moral? Se bem-aventurados a estar em movimento. Se nós somos convidados a progredir, nós estaremos realizando, observando a moral todos os dias, todas as horas, todas as vezes que estivermos em movimento. Mas não é qualquer movimento, porque é possível fazer movimento para o mal. Estamos nos referindo à decisão de fazer movimentos virtuosos em relação a nós mesmos, a quem conviva conosco, a amigos, a inimigos, que pode ser que nós tenhamos muitos inimigos, ou que as pessoas se considerem inimigas de nós mesmos. Então nós saberemos se estamos observando esta moral que os Espíritos nos trazem todas as vezes que nós estivermos em movimento, não acomodados, em atividade virtuosa. Olha lá que diz o final do Evangelho. É nisso que consiste a lei e os profetas, cumprir a lei de Deus. Quando o homem procede bem, ele está agindo de acordo com aquilo que deve fazer. A doutrina espírita, então, caros irmãos, caros amigos, a doutrina espírita, então, ela não é moralista, como nós dissemos, mas nos propõe exercícios de autoconhecimento para que possamos nos tornar pessoas melhores pelo exercício das virtudes. Então ela nos obriga a exercitar virtudes. Obriga ou não obriga? A doutrina espírita nos impõe que desenvolvamos virtudes, a fim de que sejamos pessoas melhores. É assim ou não é? Gostaria realmente de estar vendo o rostinho de vocês aí. Alguns fazendo assim, outros assim, não sei. Mas a realidade é que a doutrina espírita não nos obriga a nada. É a doutrina da liberdade, liberdade de escolha. Jamais nós poderíamos desenvolver virtudes por uma obrigação. Desenvolvemos virtudes, exercitamos qualidades espontaneamente, por um exercício da lei de liberdade. Jamais por obrigação. Olha, você tem que evoluir, viu? Porque eu estou vendo aí que você está carregado. Já vimos isso algumas vezes? Provavelmente. Muitas vezes para alguns outros. Mas o fato é que nem sempre isso tem nenhum fundo de verdade. Muitas vezes quem assim procede quer mais chamar atenção para uma pseudo-visão que está tendo e não está tendo nada de visão. Porque ninguém deve impor nada a alguém. Olha, você tem que desenvolver. Tem nada. Tem se quiser que desenvolver. Cada um que é dono de sua vida. Você tem que frequentar o centro espírita, porque quando você não vai no centro espírita, a sua vida é um desastre. Ah, é verdade isso? Jamais. Porque senão o mundo estaria fadado a não mais evoluir. Porque a maioria das pessoas nunca foi no centro espírita. Nem conhece Allan Kardec. Então vejamos, nós não somos obrigados a nada. Ao contrário, como falamos em leis de Deus, a lei de liberdade nos concede o livre arbítrio, a capacidade de escolher o nosso próprio destino, a partir das pequenas, mas também das grandes escolhas. Mas é necessário que esse livre arbítrio seja usado junto com o discernimento, que é justamente a capacidade de distinguir o bem e o mal. Somos convidados a acessar a lei de liberdade sempre em sintonia com a lei maior. Qual que é a lei maior que nós falamos agora há pouco? A lei de justiça, de amor e caridade. Ou seja,
Todas as vezes que formos exercitar o nosso livre-arbítrio com discernimento para distinguir o bem do mal, é fundamental para nós que queremos nos tornar pessoas mais virtuosas, que nós pensemos, será que eu estou agindo, exercitando o meu livre-arbítrio de forma justa? Será que essa atitude ou esse pensamento que eu tenho por liberdade e livre-arbítrio está passando por mim de forma amorosa? Será que além de ser justo e amoroso, isso que eu quero fazer é caridoso? Ou seja, todas as vezes que formos acessar uma lei de Deus para realizar escolhas, que façamos com discernimento, que é justamente a capacidade de distinguir o bem do mal, como os Espíritos dizem a Allan Kardec. E também passando pelas 3 peneiras da lei maior. Estou sendo justo? Estou sendo caridoso, amoroso? Porque se eu estiver sendo justo, agindo de forma que aparentemente estou sendo justo, mas se eu não estiver alinhando essa justiça, o amor pode se tornar uma crueldade. Se essa minha atitude pode até ser amorosa, mas se ela não for caridosa, pode ser que isso se torne um desastre. Então é muito importante, todas as vezes que formos agir, exercitando o livre-arbítrio, que advém da lei de Deus de liberdade, que façamos com discernimento, mas passando pelo crivo sempre da lei maior. É necessário também agir com liberdade, mas aliando a liberdade a outra lei divina, que é a lei de responsabilidade. Responsabilidade e discernimento nos levam a fazer bom uso do livre-arbítrio. E a consequência disso? Responsabilidade e discernimento nos levam a fazer um bom uso do livre-arbítrio, gerando o que para nós? Felicidade é o que nós mais queremos. Temos dever e direito de buscar essa felicidade. Por isso que faz parte da lei de justiça. A responsabilidade não é aquela situação na qual nós estamos buscando o culpado pelas nossas atitudes ou pela atitude do outro. Quando acontece alguma situação, quem foi que errou? Quem que fez? Quem falou primeiro? Quem xingou? Quem ofendeu? Quem deixou de abrir o centro espírita na hora certa? Quem deixou de responder a mensagem? Não é por aí, minha gente, que nós vamos conseguir avançar. Ao contrário, essa busca de achar um culpado nada mais é do que uma atitude de irresponsabilidade. Porque a culpa e a responsabilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A responsabilidade é justamente aquele momento no qual nós estamos buscando a nossa autorresponsabilidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas falas, pelos nossos atos. Desde os pensamentos, porque é nos pensamentos que nós fazemos nascer as coisas boas ou as coisas que não são boas para nós e para aquelas pessoas que são os destinatários dos nossos pensamentos. Não é por outro motivo que a recomendação de Jesus para nós é a vigilância sempre e a oração junto, para que não caiamos na tentação de não assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas, liberdade. Assumindo, portanto, as responsabilidades sempre com discernimento. Que consequência natural que é disso? Vamos usar bem o livre-arbítrio. E, usando bem o livre-arbítrio, com responsabilidade e discernimento, a consequência não pode ser outra. Se nós temos conhecimento, nós espíritas estudamos as causas atuais e as causas anteriores das aflições, tenhamos também a certeza de que há causas atuais e causas anteriores das nossas felicidades. E o que está nisso? Lá na base. Responsabilidade com discernimento, fazendo com que nós usemos bem o livre-arbítrio e recebemos hoje a consequência natural. Semeamos tudo isso e colhemos a felicidade. Isso nos faz lembrar da parábola do credor incompassivo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23 a 35. Está tudo escrito aqui, mas eu não vou ler não. Vamos só comentar rapidamente, porque ele é meio grandinho. É aquela passagem no qual Jesus diz que o reino dos céus pode ser comparado a um
rei que quis tomar contas com seus servos. E começando a fazer as contas, chamou um servo ali que devia para ele 10.000 dinheiros, ou 10.000 talentos. E o servo não tinha dinheiro para pagar. Então o rei, naquela época, interessante as parábolas, porque Jesus trazia histórias que faziam com que as pessoas pensassem nas situações reais. E naquele tempo de Jesus, a lei romana, que até hoje nas faculdades de direitos estudam-se o direito romano, a lei daquela época permitia que um credor prendesse outra pessoa que lhe era devedor de dinheiro, de valores. Então imaginemos, a gente emprestou dinheiro para alguém, não pagou, a pessoa vem e nos prende, nos amarra ali, até que alguém pague a nossa conta. Então, nessa situação da parábola do credor incompassivo, o rei ia tomar contas com os seus servos e chamou um servo que lhe devia 10.000 talentos, e esse servo não tinha dinheiro para pagar. Então o rei mandou prender o servo, sua mulher e seus filhos. E esse servo prostrou-se de frente ao rei, humilhando-se ou humildando-se, pediu por misericórdia. Senhor, eu não tenho, mas eu vou trabalhar, eu venho lhe pagar, eu sou pai de família. Olha aqui minha esposa, meu filho, eu sou um trabalhador, passei por dificuldades, mas eu vou pagar, me dê a oportunidade. Por misericórdia, o Senhor é um rei compassivo. E tocado por aquela mensagem de aparente sinceridade, o rei libertou o servo daquela dívida. Vá, trabalhe, siga a sua vida. Saiu feliz da vida o servo. Acabou de passar a porta do palácio, deu de frente com um cara, um companheiro, um conservo nas palavras do Evangelho, um companheiro, que também era servo, e lhe devia. E ele foi direto na garganta, sufocando o seu companheiro, que lhe devia uma quantidade bem menor de dinheiro. Você me deve, você tem que me pagar. E você me paga, eu vou te prender, você, sua esposa e seus filhos. E o servo, o companheiro, prostrou-se de joelhos e, com toda a humildade, por favor, me perdoe. Eu não tenho como te pagar. Mas ele não perdoou. E prendeu aquele seu companheiro servo também, para que ele pagasse toda a sua dívida. As pessoas que estavam em volta souberam dessa informação, viram esse fato acontecer, e levaram a informação até o rei, contando: olha, Senhor, sabe aquele servo devedor que o Senhor o perdoou por misericórdia e compaixão? Pois aconteceu agora aqui fora que ele pegou uma pessoa que devia para ele, a pessoa pediu perdão e ele não teve da mesma atitude. Então o rei ficou irado e mandou que trouxessem esse servo que foi perdoado. E servo mau, disse a ele, servo mau, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão para com teu companheiro? E eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E a passagem encerra-se assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então vejamos, o servo devia ao Senhor. Ele implorou por perdão. Ele exercitou a liberdade. Ele exercitou naquele momento o livre-arbítrio e pediu clemência, misericórdia. E recebeu o benefício e foi libertado. Mas logo em seguida, saindo do palácio, onde ele acabava de ser perdoado, ele se encontrou com um companheiro dele, que lhe devia uma quantidade muito menor de dinheiro. E ele, usando da sua liberdade, livre-arbítrio, lei divina, lei de liberdade, ele foi cobrar o seu devedor de forma ríspida, agressiva. O devedor pediu clemência, misericórdia, compaixão, mas ele não agiu dessa forma. Exercitando a sua liberdade, ele decidiu não agir de forma virtuosa, mas agir de forma impiedosa.
agiu com liberdade, mas não agiu com responsabilidade e discernimento. Não fez bom uso do livre-arbítrio e com isso não colheu felicidade. Ele acabou sendo preso até que pudesse pagar sua dívida. E Jesus encerra falando que assim vai ser conosco também. Ou seja, todas as vezes que nós não usarmos bem a liberdade, nós sofreremos as consequências deste mal que nós produzimos. Porque a lei de causa e efeito é implacável. Ela não é punitiva, é uma lei educativa. Por que ela é educativa e não punitiva? Justamente porque ela vem nos trazer as consequências na exata medida da nossa necessidade de aprendizado. Na exata medida do mal que nós produzimos, das falhas que nós geramos, necessitando de reparação. Por isso é educativo. Como na nossa vida nada vem por acaso, como na nossa vida nenhum ganho vem como fórmulas mágicas, por milagre, tudo depende de nosso esforço. Falamos agora há pouco que nós conhecemos o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelo esforço, pelo empenho em domar as más inclinações. Então, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, domando as inclinações que nós trazemos de outros vícios, de outras épocas, se faz necessário acessar mais duas leis de Deus: a lei de progresso e a lei de trabalho. Somente a partir da decisão de querer nos tornar virtuosos, vejamos, somente a partir da decisão de querer muito nos tornarmos pessoas virtuosas, cumprindo a lei de amor, justiça e caridade, nós conseguiremos, com trabalho íntimo, gerar o progresso. Somos destinados ao progresso. Somos todos criados, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, somos criados simples e ignorantes, sem saber. Mas cada um progride de acordo com os seus esforços íntimos. Por isso, tantas vezes ouvimos falar em reforma íntima. Reforma, quando nós falamos, para alguns dá até arrepio, né? E reforma na cabeça já passa um orçamento que eu estou fazendo, mas vou gastar muito mais no final. Isso reforma física. Mas e a reforma íntima? Requer muito trabalho. Nós não estamos na vida a passeio, de férias. Não estamos mesmos. Ainda que muitas vezes nós, ao chegarmos aqui na matéria, no momento da responsabilidade do testemunho, escolhamos por livre-arbítrio não agir com discernimento, com responsabilidade, ainda que nós possamos fazer isso, nós vamos mais tarde perceber que nós estamos perdendo o nosso tempo, que é emprestado por Deus para que possamos progredir. Lei do progresso. Então, nesse momento em que nós estamos aqui refletindo sobre a importância da decisão de nos tornarmos pessoas mais virtuosas, e tornar virtuosa significa transformar vícios em virtudes, maus hábitos em bons hábitos, desequilíbrio em valores positivos, nós pensamos assim, mas de onde que vem esses vícios? Será que eu aprendi assim somente com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com meu professor, com minha tia, com as pessoas influentes da minha reencarnação? De onde vem tanto vício que eu tenho? E nós acabamos de falar, somos criados por Deus simples e ignorantes. A cada um Deus dá uma missão. E vamos avançando de acordo com os nossos esforços. Um avança mais rápido, outro fica murmurando, se queixando, lamentando. E o Espírito Joana de Ângeles é muito claro quando diz que a queixa, a lamentação, a reclamação, ela sempre está ocupando o lugar de um pensar ativo e responsável. Então, os vícios não são de hoje. Foram cultivados por nós. Quantas reencarnações nós estamos vindo repetindo os mesmos vícios? Se nós estamos vivendo aqui na Terra há milhões, bilhões de anos, imaginemos isso. Ou se nós viemos de outros planetas, transportados contra a nossa vontade aqui para a Terra, seja qual for a nossa origem, os vícios vêm de todas as reencarnações passadas, de todas as experiências equivocadas na matéria ou na erraticidade. Nós cultivamos vícios.
Ninguém se torna maledicente do dia para a noite. Nós criamos isso em nós. Ninguém se torna medroso do dia para a noite, inseguro. Não. Insegurança, medo, maledicência, maus hábitos alimentares, fraquezas, falta de autoconfiança. Tudo isso é cultivado em nós ao longo de tempos, não somente nesta, como em outras existências. Razão pela qual a decisão de nos tornarmos pessoas virtuosas não é um clique. Nós nos lembramos agora da passagem da parábola do filho pródigo, dos dois irmãos, quando ele vai ali, pega suas coisas e vai gastar tudo, o mais novo, o irmão mais novo, e acabou o dinheiro, abusou. E ele vai se alimentar das bolotas que eram jogadas para os porcos. E ele pensa, nossa, mas meu pai, nem os empregados lá do meu pai passam por isso. São melhores tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Eu vou ter com meu pai, vou ter coragem, eu vou pedir perdão, eu vou pedir que ele me aceite como um filho dele. Não é assim? Nesse momento ele cai em si e decide ter uma vida virtuosa. Só que nós estamos falando de um momento muito importante em nossas vidas, que é a decisão quando cai em si a pessoa e decide-se por agir de forma diferente. No entanto, considerando que nós temos vícios cultivados por milênios, essa decisão não é um momento único em nossas vidas, mas se torna necessário que a cada dia nós tomemos essa decisão. É uma decisão perene, constante, requerendo vigilância e oração o tempo todo. Porque ninguém se torna uma pessoa virtuosa porque decidiu um dia na vida. Pode ser que um dia na vida caiu em si. Foi um dia diferente. Mas a cada dia deve cultivar essa decisão de se tornar uma pessoa virtuosa. E se a pessoa errar? Ah, que errado que eu sou. Ah, que burro que eu sou. Eu não dou certo na vida. Nada que eu faço dá certo. Isso adianta? Cair nessas falas que nos depreciam resolve o problema? Ou adiam a nossa responsabilidade? Então, assumamos a responsabilidade, não nos culpando, caindo em autoexigência, nos castigando, nos punindo porque fizemos alguma coisa errada, mas aprendendo com o próprio erro, dando-nos a capacidade de buscar acertar e, se errar, aprender com o erro. Nosso tempo já está terminando, eu me recordo aqui. Uma amiga nossa, uma amigona do coração, Sirene Melhorança. Sirene Melhorança é uma médium do nosso grupo. Quando nesse momento passa um carro, desses carros de playboy com som alto aqui, que vai embora com Deus para poder falar. E ele foi. Eu estava falando aqui da Sirene Melhorança, uma amigona do coração, uma amiga maternal, mais de 60 anos na mediunidade com Jesus, espírita. E ela me trouxe uma história que ela recebeu, uma história real. Ela recebeu uma mensagem espiritual de um espírito chamado João Ferreira. E o João Ferreira conta que ele estava ainda encarnado, com cerca de 50 anos de idade. Ele estava na formatura do teu filho mais velho, Joaquim Antônio Ferreira. Joaquim Antônio, com 26 anos, estava encerrando o curso de medicina e recebendo a colação de grau da Universidade Federal de São Paulo. Olha que bacana. E ele conta essa história psicografada, possivelmente virá um dia a ser publicada a coletânea de mensagens psicografadas pela nossa amiga Sirene e outras médias do nosso grupo. Mas essa história do João Ferreira é muito interessante, que ele com 50 anos de idade, naquele momento emocionado, vendo seu filho colação de grau, Universidade Federal de São Paulo de Medicina. E ele começa a rememorar toda a sua vida. De quando ele era criança e sua mãe morreu, ele ficou órfão, foi morar com sua avó, a vida não era fácil no Nordeste, tudo, aliás, muito trabalhoso. E quando ele tinha 18 anos, a sua avó morreu e ele ficou sozinho. E percebia naquele tempo que muitas pessoas já buscavam o sudeste do Brasil em locais em que pudessem ter melhores condições de sobrevivência. Havia um sonho das pessoas naquela época de que em São Paulo poderia fazer a vida. E ele, com 18 anos, cheio de vigor,
tinha vontade de ir para São Paulo, de estudar, de trabalhar, de fazer a vida, constituir família. E num daqueles caminhões que traziam mercadorias de São Paulo para o Nordeste brasileiro, e voltava carregando as pessoas nos chamados paus de arara, ele pegou então um motorista conhecido e fez um desconto para ele. Ele pegou seus haveres mais fáceis, coisas de comer, roupa, fez uma trouxa, embarcou no pau de arara rumo a São Paulo. E lá em São Paulo, depois de dias viajando sem nenhum conforto, na boleia, na carroceria de um caminhão, ele chegou a São Paulo já bem cansadinho. Imaginemos que hoje nós fazemos uma viagem de 2 horas, 3, já dói o corpo. Naquele tempo, viagem de dias, sem nenhum conforto, sol, chuva. Chegou a São Paulo, começou a perambular pela cidade, viu que tinha muitos viadutos, andava para cá, via outro, e percebeu que embaixo dos viadutos haviam famílias vivendo. E depois de andar bastante tempo, ele tomou coragem de procurar uma daquelas famílias para conversar, porque ele estava com fome. E ele queria uma informação. Ele falou: são pessoas simples como eu, vão me ajudar. Se aproximou de um pai de família, contou sua história. E aquele pai de família falou assim: olha, eu tenho comida, mas é pouco, então me pega aquele papelão ali. Pegou um papelão, o homem cortou o prato pela metade e dividiu um prato. O primeiro prato foi de papelão em São Paulo, de João Ferreira. Se alimentou. E aquele pai de família falou assim: mas meu amigo, você não pode ficar aqui, esse espaço é pequeno, já estou com minha família aqui, procure outro lugar para você. Talvez você vai encontrar ali, e aí por esse sentido, indicou um sentido, a direção. E o João começou a caminhar, e ficou de noite, ele já queria se abrigar em algum local, percebeu que no meio de uma mata havia uma árvore, ele foi naquele sentido, se recostou na árvore, repousou. E logo nos primeiros raios de sol ele escutou barulho, levantou a cabeça e percebeu que ali algumas pessoas conversavam, um barulho cada vez mais alto, ele foi se aproximando, era um lixão, onde as pessoas estavam ali virando o lixo em busca de alguma coisa para comer, para se manter. E ele conversou com as pessoas, contou sua história e falou: olha, se você quiser trabalhar aqui com a gente, pode fazer, o que você achar é seu. E ele começou ali a trabalhar no lixão. Trabalhar no lixão significa revirar o resto de coisas dos outros, resto de coisas materiais, de comida. E ele passou ali aqueles dias. Com um mês ele já tinha construído um barraquinho para ele, porque ele pegou o resto de madeira, de materiais, de papelão e fez um barracão. Um ano depois, ele já com 19 anos, se consorciou com uma moça de 15 anos de idade. Viveram juntos ali. E com pouco tempo também já tinham filhos. O primeiro estava agora se formando em medicina. O segundo e o terceiro, todos meninos. E eles viviam ali, naquela vida simples, acomodados. Uma vida sem nenhum conforto, sem nenhum luxo, sem nenhuma condição de crescimento. Ele vivia naquela situação e um dia o filho mais novo, brincando com uma bolinha de papel, batendo num bastão de ferro com a bolinha, ele teve vontade, um impulso de pegar aquela bolinha de papel e abriu. Quando ele abriu aquela bolinha de papel, estava escrito: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. E em seguida, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ele leu. Ele se deleitou com aquela mensagem, mas assustado, porque dizem que o Espiritismo é coisa do diabo, mas ali estava escrito coisas de Deus, coisas boas. Então ele leu e aproveitou daquela mensagem, se abasteceu de ânimo e decidiu que ia fazer alguma coisa diferente em sua vida. No dia seguinte, catou tudo que era ferro que tinha por ali, juntou num carrinho de mão, que foi ele mesmo que construiu, com um pneu que ele achou no lixo, e saiu pela estrada, pela rodovia, a vender aquele material em ferro velho. Várias vezes ele parou para descansar, porque não era nada fácil. Aquela distância, aquele sol, mas sozinho vendeu, no último ferro velho, vendeu tudo que tinha. O homem parecia que queria comprar para ajudar, por compaixão. Ele vendeu tudo. E conversando ali, tomando um copo d'água que o homem lhe ofereceu, ele falou: olha, decidi mudar de vida, eu não quero ficar daquele jeito parado, eu quero fazer algo mais por mim, pelos meus filhos, pela minha esposa. Mas por que você teve essa ideia, esse rompante agora, meu amigo? Olha, li essa mensagem e desembrulhou o papel. Está aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho até medo dessas coisas, mas me fez bem essa mensagem. Aí o homem falou com ele, dono do ferro velho: eu conheço essa mensagem. Aliás, eu conheço esse livro.
Vem aqui no meu escritório. Se dirigiram para lá. Ele pegou, é esse livro aqui, é aqui que está escrita essa mensagem. Esse exemplar é um dos que eu tenho. Vou te dar de presente. E ofereceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia, meu amigo. Eu vi que você gosta da leitura. Mas você pode fazer um pouco mais do que isso, se você quiser. Sábado às 16 horas é o nosso encontro aqui no Centro Espírita, aqui perto. Eu sou o dirigente, vamos lá, vem você e sua família. Tem aula de evangelização para as crianças. Dito e feito, sábado todos foram para lá. A família do Lixão foi lá para o Centro Espírita, 16 horas. Crianças na evangelização, adultos na palestra, foi ótimo, passe, foram embora. Ele foi animado, energizado, emocionado, chegou no Lixão, contou para todo mundo o que tinha acontecido. E isso aconteceu durante alguns meses. Ele ia no Centro Espírita, recebia a orientação e replicava para as pessoas. Até que um dia, quando estava saindo do Centro Espírita, o dirigente, o dono do ferro velho, chamou: João, lá onde eu tenho o ferro velho tem uma casa no fundo, não tem? Tem, eu já vi. Casa bem arrumadinha, tem quarto, com banheiro, tudo certinho, tem sim. Pois é, o homem que morava lá, que trabalhava para mim, foi embora, ele se aposentou e foi para a terra dele, em Minas Gerais. Você não gostaria de morar lá? O João se emocionou. Falei, meu Deus, desde aquele dia que eu decidi realmente me movimentar, estar em exercícios, em bem-aventuranças, desde aquele dia que eu fui ao Centro Espírita e tenho decidido a cada dia me tornar uma pessoa virtuosa, as coisas estão acontecendo. Ele se emocionou. Eu vou ter uma casa, dito e feito. Eles se mudaram para lá. Ele trabalhou no ferro velho, frequentou o Centro Espírita, todos os filhos estudavam e ele estava ali no curso de medicina, na formatura do curso de medicina da Universidade Federal de São Paulo, na formatura do seu filho mais velho. E os dois filhos mais novos já estavam entrando na faculdade de medicina também, sempre tendo estudado em escola pública. Tudo isso porque ele decidiu um dia se tornar uma pessoa melhor? Não! Porque João Ferreira decidiu a cada dia agir com vigilância e oração para se tornar um verdadeiro cristão, fazendo esforços para ser uma pessoa melhor. Claro que ele errou muitas vezes, mas estava em movimento. Essa é a nossa proposta. Que possamos nós, a cada dia, estarmos decididos e buscarmos pela oração a força necessária para que sigamos no melhor caminho, no caminho do bom, do bem e do belo. Vamos encerrar com uma oração. Vamos lá? Nós vamos então, nesse momento, nos preparando para o encerramento do nosso encontro, com muita gratidão em nossos corações. Nós vamos convidar a todos que possamos fechar nossos olhos e visualizando a figura amigo de Jesus, visualizando esse benfeitor maior de nossas vidas, que possamos orar. Amigo Jesus, luz das nossas vidas, das nossas almas, que aquece o nosso coração, que nos indica o roteiro do Teu Evangelho de paz, da conquista essencial, do desenvolvimento das virtudes. O Senhor, que é o bom pastor e conhece bem a cada um de nós, receba, Jesus, a nossa oração de agradecimento por esses momentos, a nossa oração pelas dificuldades que nos estimulam a buscar fazer melhor, pela decisão constante, perene, de nos esforçarmos contigo, Senhor, seguindo o Teu Evangelho, alcançando a felicidade que nos seja possível. Pedimos, Jesus, que abençoe todos nós que estamos sintonizados, unidos em Teu nome, sabendo que o Senhor está conosco. Abençoando todas essas pessoas que por algum motivo venham a entrar em contato com esta reflexão. Pedimos, Senhor, pelos benfeitores espirituais do Centro Espírita, Vitória da Conquista, pelos trabalhadores encarnados também. Pedimos, Senhor, que as nossas orações nesse momento possam servir para aliviar a dor daquele que sofre a dor moral em qualquer lugar que esteja, necessitado de oração, de apoio, de consolo, desesperado, desesperançado. Que nós possamos, Senhor, continuar unidos e trabalhando, seja virtualmente, seja unidos em desdobramento pelo sono,
Agradecemos, Senhor, por essas bênçãos, por essas oportunidades, pedindo que o Senhor abençoe nosso Brasil, abençoe todo o nosso planeta, os nossos governantes, os nossos candidatos neste ano de eleição. Pedimos, Senhor, que nos ajude a estarmos sempre contigo, na condição de instrumentos do aprendizado e da tua paz. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Uma alegria poder participar aqui com todos. Muita paz, muita gratidão.